Olá para todos, está no ar mais um Papo em Dia e hoje com um assunto super atualizado. Vamos falar sobre a dependência de telas e essa nova regra que proíbe as crianças e adolescentes usarem celulares na escola. E para isso, nosso convidado ele é doutor e professor de psicologia, Ednilson Santa Rosa. Tudo bem? Tudo bom, e você? Como vai? Tudo bom? Também. Eu brinquei aqui antes da gente começar a gravar, que eu falei, a gente vai falar de dependência de tela e eu tô aqui bem dependente da minha tela. Mas a gente vai conversar justamente sobre isso, né? É um grande dilema hoje em dia, porque a gente precisa desse aparelhinho aqui para muitas coisas. Mas qual que é o limite? É. Então, na verdade, por exemplo, você falar, tô aqui na minha dependência, é uma dependência que você tem porque você podia estar com um caderno. Então, na verdade, isso não seria uma dependência, enfim, né? Agora, o problema é quando você não consegue fazer outra coisa que não seja se utilizando desse aparelho. Então, por exemplo, imagina você, se de repente acaba a bateria, e aí você vai pegar um caderno, você vai pôr suas anotações e vai. Agora, se você não consegue fazer as coisas, é um problema, né? Quer dizer que você está dependente daquele aparelho, não Se é? me der um nervoso assim não. Pois é, então. Bom, professor ou doutor, qual Ah, que pode você chamar de prefere? professora, de Newton, fica à vontade. Visando hoje, né, essa questão da dependência, são muitas nuances, né, para a gente discutir, porque como a gente comentou aqui, tem a necessidade de usar, também tem essa questão de, você pode usar um caderno, se for para uma. No meu caso, eu poderia usar um caderno, né? E eu não estou usando. Mas, por exemplo, hoje em dia também parece que o mundo caminha para tal. Isso também é prejudicial, porque, por exemplo, as pessoas, eu vejo que muitas pessoas criam uma ansiedade de, por exemplo, eu preciso estar aqui porque se eu receber alguma mensagem, se eu perder alguma atualização de rede social, isso também é, de certa forma, um gatilho para isso. Então, esse é um problema sério, porque é, hoje tem pessoas que, quando elas ficam sem consultar o telefone, elas começam a se sentir ansiosas. Elas precisam ver. E nesse sentido, quando você tem uma forma de trazer para essas crianças, para esses jovens, uma outra possibilidade de se relacionar com a vida mesmo, sem a utilização do aparelho celular, na minha forma de entender, é bastante benéfica. Né, uma forma que você tem de ajudar esses meninos, as meninas, a se perceberem de uma outra maneira. A gente é de uma época em que você não tinha isso, né? Então não tinha. E a tecnologia, ela é muito sedutora, ela é mágica, ela é praticamente uma fantasia. Então, é, 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 quando a gente era criança, tinha aqueles filmes de ficção científica, é, que você via as portas abrindo sozinhas, tinha o agente 86 que tinha um telefone no sapato, então a gente achava aquilo uma coisa, né? E hoje nós estamos nessa era, então isso está acontecendo. Então, num primeiro momento, isso pode parecer para a gente que é mais velho uma fantasia que se realiza. Agora, se você pegar a criança que já nasce nesse mundo com isso tudo pronto, ela não conhece uma outra forma de brincar, ela não conhece uma outra forma de se relacionar que não seja por meio da tecnologia. Então, isso passa a ser bastante comprometedor. Compromete efetivamente o desenvolvimento saudável da criança, do jovem. Tem criança que praticamente não sabe se vincular com outro tipo de brincadeira que não seja pelo celular. Tem criança que desenha no celular, no iPad ou no tablet, não importa, né? No computador, não importa. E ela vai perdendo, né, aquela capacidade de pegar no objeto, Sentir de uma tinta na mão não é tão sentir, se gostoso. sujar, sabe, ir lá, Uhum. lavar, sabe, tomar a bronca da mãe porque sujou, né, a mesa, sabe? Então vai perdendo essa experiência que para a criança é fundamental. A gente desenvolve a nossa capacidade, a nossa percepção, a nossa forma de conhecer, de apreender o mundo por meio das nossas experiências. Então, se a nossa experiência se resumir ao celular, ao aparelho eletrônico, fica uma coisa muito prejudicial, fica precária mesmo, uma experiência precária. Eu penso que a criança muito pequena, ela nem
teria que ter contato com o celular. E a gente vê que o uso do celular está tão disseminado que ele, por ser uma tecnologia, isso é próprio de toda a tecnologia. A tecnologia ela sempre te entrega o quê? Uma praticidade. Tecnologia é coisa prática, né? E essa praticidade que a gente vê, né, foi trazida para a relação do pai e da mãe com a criança. Porque é mais prático você dar um celular para a criança na hora que você está fazendo compras do que administrar a birra dela, né? Não deveria ter birra também, tá certo? Não é Já isso, entra né? para um outro problema, Já né? entrou no problema. Mas assim, mostra, né, que se a birra era ruim, essa utilização de celular da criança enquanto o pai faz coisa é pior. Eu entendo como pior. Por quê? Porque você está tirando da criança toda aquela possibilidade que ela tem de ver o mundo, de ver as coisas. Ela fica só naquele mundo, ela fica só vinculada. E é claro, a tela do dispositivo é bonita, é colorida, se move. Então a criança, por isso só, ela vai, bem lúdica, né? Então ela vai querer se vincular a esse tipo de prática. E é um problema, porque é aquilo que eu estava dizendo, a nossa possibilidade de ter experiências fica prejudicada. E a gente comentou vários danos, né? Mas quais são os danos que refletem nessa geração? Essas crianças que já estão nascendo, mexendo no celular hoje, o que o senhor vê, assim? O que acontece com essas crianças hoje? Qual que é o impacto? Então, o pessoal está chamando de geração que já nasce conectada, né? É uma geração que já nasce nesse mundo. Então, é bastante problemática essa situação, porque é aquilo que eu falava antes, ela não vai ter, muitas vezes, a possibilidade de ter outro tipo de experiência. Ela vai ser mergulhada nisso. Tem pessoas que, quando nasceu, pessoas mais antigas, né, pessoas jovens, mas mais antigas do que essas que estão nascendo agora, entraram no mundo em que o telefone público não existia mais. Então, então ela Eu não faz lembro disso, meu ideia. Deus. Pois é, ela não faz ideia, né? Acho que não é da sua geração. Você conheceu o telefone público? O orelhão? O orelhão, Conheci, usei então. bastante ainda. Aí tem gente que não sabe o que é isso, não faz ideia. Então ela já nasce no mundo sem que esse aparelho faça parte daquilo que ela. Então ela não vai saber, por exemplo, o que é cair a ficha, né? Não tem essa noção. Então, dessa maneira, quando a criança ela entra no mundo com uma outra constituição, aquilo que teria algum tipo de representatividade para ela, já não existe mais, vai deixando de existir, né? Então, nós vivemos aí num momento em que se pensou que você deveria substituir tudo pelos aparelhos eletrônicos. Então, sem caderno, sem livro, mas não dá, porque a experiência que você tem de escrita, quando você pega numa caneta, quando você pega num lápis, você vai para o papel, você escreve, a experiência é diferente. Né? Então, a ideia de você ter no seu caderno uma coisa que você escreveu e que está errado, que você risca, você vai registrando os seus erros. Num aparelho eletrônico, você vai deletando, ou seja, a sua experiência que está vinculada à tentativa e erro, ela vai sendo apagada, você não sabe o que você fez. Né? Então, essa geração que está entrando agora, ela está entrando num mundo que está se preparando para isso. E existe uma força muito grande para nos fazer pensar que tudo isso é melhor do que o antigo. Não que isso seja uma apologia àquilo que foi superado, não é isso, né? Mas é a gente pensar numa possibilidade de você manter as várias formas de experiência. Então você tem sim, e aí vem aquela coisa, né, que a gente até conversava anteriormente, né? Vem a necessidade da criança brincar com massinha, brincar com terra, da criança brincar com lápis, colorir. Hoje você vê alguns dispositivos que a criança brinca de colorir na tela. Então, isso não é uma experiência concreta. Então a criança ela não sabe o que significa. Você pegar um vidrinho de tinta amarela e um outro azul, você misturar e sair o verde, é uma experiência que não pode ser repetida de maneira virtual. Então tem que ser no concreto. Então eu entendo que tem algumas coisas que a gente não pode abrir mão e a gente não pode deixar a criança prescindir disso.
né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente não pode ignorar, né, esse avanço tecnológico que vem acontecendo em todo o mundo, muitas coisas bacanas, né, inteligência artificial. A tecnologia, ela é maravilhosa. No meu ponto de vista, é uma questão da gente saber usar e equilibrar. Agora, no seu ponto de vista, como psicólogo, professor, qual que é o limite disso? Até quando é saudável? Porque também eu penso assim, por exemplo, é legal hoje manter uma criança totalmente isolada? Tem uma recomendação de idade para começar a utilizar? É uma pergunta bastante interessante, né? É importante a gente entender que esses equipamentos, celular, computador, tablet, são equipamentos de trabalho, tá certo? A gente usa para trabalhar. Então, quando você coloca a criança em contato com esse tipo de aparelho, você está, de maneira muito precoce, colocando a criança para aprender um instrumento de trabalho. É muito cedo para ela ainda, né? Deixa ela brincar, deixa ela ter outro tipo de experiência, deixa ela ter outro tipo de brincadeira, né? É, a nossa mente, ela não está presa na caixa craniana. A nossa mente, ela é uma interação com tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Então, quanto mais empobrecida for a minha experiência, quanto mais empobrecido for o meu convívio com as coisas, mais empobrecido vai ser o meu pensamento, né? Mais empobrecida vai ser a minha forma de encontrar as coisas e de enxergar as coisas. Então, esse conjunto de experiências são importantes. Além desse conjunto de experiências, você tem a tecnologia. Então, eu entendo que você não pode substituir uma coisa pela outra. E aí, eu sei que eu vou dizer uma coisa que pode parecer bastante desafiadora, né, quando se escuta, mas a tecnologia, ela é autoritária. A tecnologia é impositiva, porque o que se pensa dela é que ela pode fazer melhor tudo, né? Então, tudo vai passando por ela, né? Então, a tecnologia, ela vai, e se a gente não tomar cuidado, ela vai se aproximando muito da gente, se apropriando das nossas funções, que são as funções humanas, né? Então, por exemplo, hoje, se você me perguntar o telefone da minha filha, eu não sei. Poxa, mas isso era uma função humana, a memória, né? Hoje eu não sei, né? Praticamente não sei o meu, né? Às vezes eu tenho, né? Também. Não é verdade, né? Então a gente não sabe. Então esse é o problema. Então quando você pergunta qual que é o limite, então peraí, né? Será que eu tenho que permitir que tudo isso tome o lugar das minhas características humanas? Isso que é um problema. Aí a gente entra numa outra questão que você levanta, que é a inteligência artificial. Muito interessante, eu uso, acho que não dá, né? A gente usa, obviamente, tá? Mas ela não pode tomar o seu lugar no lugar do pensamento. Porque o que acontece, né? O que a gente tem notado, eu dou aula, né? Na faculdade, eu tenho percebido muitos alunos que ao invés de fazer o trabalho, eles colocam lá. E assim, você põe lá no chat GPT, em outras, né? Faça, elabora um trabalho, ele vai lá e escreve para você, inclusive com referências, de acordo com a BNT. Nunca mais eu tive problemas com os alunos antigamente, né? Eu dizia, não, tá errado aqui, né? Hoje não, a máquina, mas assim, peraí, mas ele não teria que aprender também, né? Você entende? Não dá para a gente pensar que podemos atribuir à tecnologia, às máquinas de maneira geral, a função de ocupar o meu lugar de ser pensante. E o meu problema, a minha preocupação é exatamente essa, né? Eu chego para os alunos e falo assim, olha pessoal, tem um texto bastante interessante aqui, eu queria que vocês lessem, o nome, né? Por exemplo, eu falo, ó, leia Afinidades Eletivas do Goethe. Aí a pessoa vai lá no YouTube, coloca, né? E tem lá o resumo. Aí, ao invés da pessoa ler o livro, ele vê o resumo e se contenta com isso. Então, ele não passa pela experiência. E aí a gente pergunta, mas o que faz o aluno fazer esse tipo de... Ele quer dar uma desperto? Não, ele foi criado para isso. Você entendeu? Para mim, quando você pergunta qual é o problema, eu digo, é esse, né? Ele foi criado para ir lá no YouTube e assistir o vídeo de 15 minutos que fala de um livro que eu precisaria, no mínimo, se eu fosse ler ele inteiro o tempo todo, uns 3, 4 dias para ler, entende? E ele vai lá em 15 minutos ele lê. Quer dizer, ele ouve a história, só que isso, ele não se apropria da história, ele se satisfaz com isso. Então você vai criando pessoas que se satisfazem com pouco, entende?
A gente comenta aqui muito dentro de um choque de gerações, né? A gente vê hoje crianças que já nascem ali, sabe? Você fica bobo, né? A criança vai e resolve um negócio em 1 minuto. Então ela já parece que nasceu com essa aptidão, né? Tem esse choque também, por exemplo, na minha geração, eu peguei essa troca. Eu consigo lembrar de fita de vídeo, por exemplo, do DVD. Hoje ninguém usa mais nada disso, Não. mas a gente trocou. Então, assim, eu consegui pegar a era da tecnologia e a era que eu ficava brincando na rua o dia inteiro também. Consegui essa troca. E aí, a minha pergunta, né, falando tudo isso, a criançada que nasce hoje já é conduzida a isso. Né? Parece que ela realmente não vive outra realidade antes disso. Mas pessoas que conheceram e passaram a ter uma dependência, qual que é o fator psicológico que explica isso? Então, quando a gente fala de dependência, na psicologia, a gente vai falar de compulsão, né? A expressão técnica para dependência é compulsão. O que é uma compulsão? Compulsão é sempre que você não consegue controlar um determinado comportamento, um determinado tipo de pensamento, e faz mesmo sabendo que não devia fazer. Você sabe, mas você vai lá e faz, né? Isso é uma compulsão, você faz de maneira compulsiva, né? Você vai lá e faz. Então, quando a gente fala de dependência, então falar de dependência já está no campo da patologia. E o que nós vemos, né, nesse sentido, é uma compulsão, uma patologia que está se estendendo. Quer dizer, é comum ver as pessoas, né, com essa dependência da tecnologia. E não são pessoas, como você disse, não são pessoas que são o que o pessoal chama de nativo tecnológico, né? Não é o pessoal que realmente, por conta exatamente disso que eu dizia a você anteriormente, né? A tecnologia, ela nos seduz, né? A tecnologia, ela realiza fantasias que a gente tem. E ela toma o lugar da realidade. E uma vez que ela é autoritária, ou seja, você tem que passar por ela, você vai, na medida que você vai tentando resolver as dificuldades, você sempre faz recurso dela. Você vai lá e se utiliza desse tipo de recurso. E nesse sentido você vai vendo que ela te responde de maneira imediata algumas necessidades que você tem. Então vai dando a impressão que tudo passa por ela. Então nesse sentido, né, que eu digo que ela é autoritária, ela não permite você pensar fora dela. Então, na medida em que você não tem outras possibilidades de experiência, você vai cada vez mais recorrendo a esse tipo de produto, né? Então, cada vez mais. Então, daí que a gente fala, ó, tá dependente. Não sei se é dependente, não sei se a dependência seria o termo correto para a gente usar, porque eu te falo, né? Se você vê muita gente, aí só se você pensar, e se a dependência está no campo da patologia, não sei se a gente vai poder, a não ser que a gente entenda que nós estamos vivendo uma epidemia, né? Porque você vê que Tá é todo muito mundo. recorrente, né? Muito recorrente. Então eu entendo que assim, pensando um pouco nessa lei que foi trazida, que é uma lei, e por ser lei, ela regula o comportamento das pessoas, ela proíbe, e nesse sentido, especificamente da lei, ela proíbe a utilização dos celulares pelas crianças na escola. Ela traz para a gente uma possibilidade de discutir o que é esse aparelho nas nossas vidas. Então, nesse sentido, eu penso que não a lei pela lei, né? Não é que, se você perguntar você é favorável ou contra, assim, eu penso que ela traz uma possibilidade muito grande da gente poder trazer essa discussão. Outro dia eu estava... Era isso que eu ia te perguntar. Outro dia eu recebi um vídeo, né? Porque como eu tenho falado bastante, então o pessoal tem me mandado, procurado. Eu recebi um vídeo de umas crianças brincando no pátio da escola, fazendo coisa que não é, claro, né? Mas assim, né? Empurrando a outra numa espécie de um andaime, e empurrando a outra, e a outra gritando, eles empurrando, brincando. Falou assim, olha, as crianças estão de volta, né? Porque você chegava no pátio da escola, o que acontecia? Tava todo mundo, cada um no seu celular, olhando, jogando, vendo vídeo, né? Tem uma pesquisa bastante interessante que ela é feita pelo NIC, né? Pelo NIC.br, que está ligado à CGI, né? O Comitê Geral, o Comitê Gestor de Internet do Brasil, que é a TIC Kids Online Brasil de 2024. Ela traz para a gente números bastante preocupantes, né?
essa TIC Kids, ela é realizada com um público de 9 a 17 anos. E aí você tem, nesse público, essa pesquisa mostra que 93% de pessoas desse público estão utilizando os equipamentos eletrônicos, né? Telefone, celular, mas estão vinculados a isso, né? E aí você vai olhar a pesquisa e tem lá, eles utilizam mais, em primeiro lugar, o WhatsApp, é o que mais utiliza, né? Em segundo lugar, o YouTube, né? Aí, em terceiro lugar, o Instagram e em quarto, o TikTok. Então, você vê que é uma população, nesse momento, vinculada a esse tipo de utilização, que é uma coisa preocupante, porque ela devia estar fazendo outras coisas, né? Então, você pega um jovem, um pré-adolescente, ele não tem outras experiências que não sejam aquelas vinculadas a esse tipo de prática. Então, acho que isso aí vai tirando desse jovem, dessa criança, possibilidades de fazer outras coisas, né? Tem uma outra pesquisa, essa da McPhee, que foi feita em 2022, que mostra, essa pesquisa da McPhee é daquela plataforma de antivírus, sabe? Aquela Sim. McAfee, né? Então, eles fizeram uma pesquisa mundial para verificar como que estava a utilização dos equipamentos eletrônicos. E o Brasil aparece em primeiro lugar. É o primeiro, né? Que tem, e as crianças e jovens nessa faixa etária são os que mais utilizam, de acordo com essa pesquisa, né? E aí, o outro dado interessante, né? Tem mais dois dados que eu acho interessantes, né? Então, inicialmente que o Brasil está na ponta, de acordo com essa pesquisa, né? E depois, também, de acordo com essa pesquisa, os pais no Brasil são os que mais se preocupam. Aí você pensa o seguinte, bom, Se preocupam com as crianças com as utilizando? crianças que estão utilizando. Então, é uma contradição. Tá dando. Quer dizer, você tem mais. Os pais brasileiros são os que mais se preocupam, mas ao mesmo tempo são as crianças. O que significa isso? Significa que a família está com cada vez menos condições de exercer esse controle da criança e do adolescente. Entende? Então, isso é preocupante, né? E também me preocupou também que eu vi lá um dado dessa mesma pesquisa que mostrava que 10% dos pais não se preocupavam com isso. Quer dizer, você tem uma quantidade muito grande de crianças jovens utilizando equipamentos eletrônicos vinculados às redes e tudo mais. E você tem 10% de pais que não estão preocupados. Isso me deixa um pouco assustado quando a gente vê isso, né? Quer dizer, se você não tem alguma coisa externa para poder regulamentar essa prática, a coisa tende a ficar cada vez mais sem controle, não é? É tudo bem radical, né? O Diário veio acompanhando desde o início das aulas, né? Os nossos repórteres que fizeram matérias, conversaram com alunos, professores, né? A gente percebe, assim, uma grande adaptação ainda, né, sobre esse novo cenário. Mas antes da gente encerrar, eu queria até deixar essa câmera aqui direto para você conversar diretamente com esses pais, alunos, como psicólogo, como professor, para dar uma dica para eles, levando em conta tudo que a gente conversou aqui, né? Essa questão de que são aparelhos, né, que a gente não pode hoje ignorar, aparelhos super úteis, mas também usar de uma maneira saudável. Perfeito. Então, eu recomendo algumas coisas. Vamos começar com os pais, tá certo? Não dá para você entender uma criança ou um adolescente sem levar em consideração a família, o ambiente familiar. Então, o que eu recomendo é que a família ela tenha momentos de ludicidade, que tenha momentos de criação de brincadeiras, de atividades que estejam fora, né, da utilização desses equipamentos eletrônicos. É claro, a gente vai encontrar muitos pais que vão dizer, poxa, Nilton, mas eu trabalho o tempo todo. E aí, o que eu digo, né, crie na sua casa zonas offline,
sabe? Então você fala assim, olha, nessa sala aqui, o aparelho, quando entrar, ele tem que ser desligado. Isso funciona bastante. Na sala de jantar, quando você vai jantar, quando você vai almoçar, fala, olha, aqui o telefone tem que ser desligado, o aparelho tem que ser desligado. São momentos que você pode criar com a sua família de experiências diferentes daquelas que você tem quando você está online. Na escola, eu entendo que é um lugar que você tem para poder aprender, para poder descobrir coisas diferentes daquelas que você aprendeu em casa. Então, essa proibição dos celulares é uma oportunidade grande para a gente poder recriar atividades que já faziam parte da existência da escola anteriormente, né? Então, jogos de quadra, aquele velho futebol, aquela queimada, sabe, que o pessoal jogava. Acho que isso pode ser introduzido. Eu me lembro na época que no recreio, a gente ficava jogando bola, ficava jogando queimada, não ficava muito de maneira muito reclusa, cada qual no seu mundinho fazendo, né? E a gente nota que quando isso não tem o controle, as crianças acabam se envolvendo em atividades assim. É importante a gente notar que, muito embora haja uma proibição do uso celular no ambiente escolar, a própria lei, ela diz o seguinte, olha, se tiver o acompanhamento do professor, uma aula, utilizando o celular, é possível. Então, não é que está totalmente proibido, enfim. Se você tiver alguma atividade que você programar, você como professor, como professora, se você programar a utilização, o celular é fantástico, né? Então, por exemplo, você pode integrar uma atividade de geografia, história, matemática, dá para você criar problemas para a criança, para o jovem, por meio do celular, articular e fazer. Então, é possível sim, né? Dá para a gente poder trabalhar nesse sentido. E o que eu escutei de muitos professores também, aquela queixa de que durante a aula o aluno ele tinha dificuldade porque ele fica o tempo todo, né, pegando as notificações. Então, nesse sentido, eu penso que veio contribuir, né? Então, não que seja proibido, mas que saiba se utilizar de maneira criteriosa, né? Acho que é isso, né? Eu acho que as duas grandes instituições formadoras da criança e do jovem, família e escola. Eu penso que, nesse momento, a gente tem que pensar juntos, família e escola, como que a gente vai poder fazer o enfrentamento dessa dificuldade. Bom, psicólogo, professor Ednilton Santa Rosa, agradeço muito aqui a participação, um bate-papo super gostoso e super importante, né? Eu agradeço a oportunidade. E agradeço a você que nos acompanhou aqui em mais um Papo em Dia e nos vemos na próxima.